O Rafael Procópio está conosco, o Joel, falando sobre aquele caso que está sendo votado a respeito das visitas nos presídios, das visitas íntimas nos presídios. Pois é, como é que tá isso aí, ô Rafael? Ou como deve ficar de acordo com o levantamento que você tem aí, querido? Muito boa tarde. Oi, meus caros, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, estamos um pouco na expectativa, na especulação, porque esse item de fato está na pauta do Supremo Tribunal Federal para hoje, só para a gente contextualizar, para quem está nos acompanhando, é justamente o julgamento que trata da constitucionalidade da prática da revista íntima em presídios e a possível legalidade de provas que possam ser adquiridas durante essas revistas. Mas esse item, ele está previsto na pauta de hoje, mas não é o primeiro item. Como a gente tem acompanhado aí nos últimos meses, os julgamentos na Suprema Corte Brasileira, geralmente os ministros, até por conta do tamanho dos votos que eles dão, né, são votos longos, algumas vezes, dependendo do embasamento do ministro, um voto dura a sessão inteira, então fica meio difícil analisar mais de uma questão. Geralmente é difícil analisar até uma questão inteira de uma vez só. E como esse item não é o primeiro nem o segundo da pauta desta quinta-feira, pode ser que a gente veja essa questão sendo postergada, enfim, ficando para outro momento. A gente vai ter que ver como é que os ministros vão lidar com essa questão a partir ali daqui a uns 10 minutinhos, até as 3 horas da tarde, a sessão na Suprema Corte deve começar. Bom, só para a gente também, de novo, voltar com o contexto, esse caso em específico, ele era julgado em plenário virtual, mas em maio deste ano, o ministro Gilmar Mendes pediu um destaque, fazendo com que esse julgamento tivesse que voltar somente de forma presencial. E por conta disso, os ministros podem mudar os entendimentos que foram preferidos até então. Bom, na ocasião, o placar era de 5 votos a favor da inconstitucionalidade, que acompanhava aí o ministro relator Edson Fachin, e 4 votos contrários a essa tese. Esse julgamento ele começou lá em 2020, ou seja, já vem se arrastando há mais de 3 anos e foi paralisado após pedido de vista, mais tempo para análise da questão feita pelo ministro Dias Toffoli. Ou seja, pessoal, o próximo passo agora é a gente esperar o começo dessa sessão no Supremo Tribunal Federal e ver como é que os ministros vão fazer, se eles vão adiantar esse item, se eles vão continuar com a pauta do jeito que está nesse momento. Agora é esperar o início da sessão para ver como é que os ministros vão se portar com essa questão da revista íntima. Ô Rafael, me desculpe, eu dei uma boiada aqui, mas vamos lá, é revista íntima, certo? O cidadão que é revistado antes de entrar no presídio, para ver se tem droga ali, se tem aparelho celular, essas questões todas. O que está sendo discutido em si? A possibilidade de você talvez não fazer uma revista? Seria alguma coisa nesse sentido? Ou não endurecer tanto a revista para não chocar talvez a pessoa, para não incorrer talvez em um assédio, alguma coisa assim? O que está sendo discutido de fato? Olha, Joel, tem alguns entendimentos diferentes, né? Tem o ministro relator que vem com a tese da inconstitucionalidade em si da revista íntima, que, enfim, a partir do momento que se formar a maioria ou não por esse entendimento de que essa prática dentro das penitenciárias brasileiras ela é inconstitucional, para fazer as revistas vamos ter que ver aí se os próprios ministros vão sugerir outras teses, se vai vir alguma coisa do Poder Legislativo, enfim. Essa questão aí, o que temos agora é vendo se esse ponto de tudo isso que é praticado nas entradas dos presídios brasileiros, se nesse instante ela vale como algo constitucional ou não, inclusive se as provas que possam ser coletadas durante essas revistas são constitucionais ou não. Fala, Joel. Não, eu tô só balbuciando aqui mesmo. Porque, tem que revistar. Como é que você permite que alguém entre num presídio para fazer uma visita ali sem uma revista íntima, sem uma revista importante mesmo, minuciosa? Nós sabemos os meios que essas pessoas usam para colocar droga dentro do presídio, aparelho celular também dentro do presídio. Você tem aparelhinho pequenininho hoje. E que serve para o cara se comunicar lá de dentro com os bandidos aqui de fora. Então isso é muito sério, Ronald. Eu acho que eles estão querendo encontrar qual é o limiar entre a humilhação contumaz que pessoas passam por esse processo, porque a gente tem uma gigantesca quantidade de visitantes que são pessoas que vão lá efetivamente para visitar a pessoa. Sim. E não levar esse tipo de coisa. Como você encontra o limiar meio termo ali entre fazer uma visita que não torne esse processo de humilhação pura e simples de quem vai simplesmente visitar alguém? Teve até uma mulher recentemente que passou por um processo desse de humilhação, né? Ela foi revistada e o caramba, levaram ela até para uma UPA. Acho que foi aqui em São Paulo. Levaram ela para uma unidade de pronto atendimento porque desconfiaram que dentro dela haveria algum
equipamento, alguma coisa assim que ela queria colocar do lado de dentro do presídio e nada foi constatado. Então ali foi uma humilhação clara nesse sentido. Agora sim a gente consegue amadurecer essa discussão e torcer, né, Rafael, para que se crie um meio termo aí, para que você consiga. A tecnologia pode ajudar muito nesse como sentido. A tecnologia ajuda, não é? Né? E de que forma, como o Procópio falou, cada ministro, como é que vai levar esse julgamento? Né? Porque a pessoa passa por um scanner ali eficiente, você não precisa fazer uma revista íntima nela, uma revista mais minuciosa. Só se passar pelo scanner, se for um equipamento muito desenvolvido mesmo, vai detectar se tem alguma coisa diferente ali ou não. Né? Não precisa necessariamente falar, vai pro canto aqui, tira a roupa toda, agacha, como nós já vimos em outras espelho no chão. Exato. Tem que evoluir mesmo essa discussão. Valeu, Rafael. Muito obrigado, viu, meu amigo? Ô, pessoal, só uma vírgula ainda nessa questão. Claro. A gente está um pouco meio no escuro ainda, porque, como dito agora há pouco, essa questão estava em plenário virtual e por ali a gente tem um tipo de voto praticamente inteiro escrito, né? Claro que os ministros sempre se baseiam e tudo mais, tem toda uma fundamentação técnica e teórica para fazer os votos, mas agora que ele veio para plenário presencial, na verdade, os ministros então podem mudar aqueles entendimentos que estavam sendo dados há quase 3 anos, ou seja, então a gente navega até um pouco no escuro, sendo nas possíveis teses que possam ser apresentadas, caso eles entendam que essa prática ela é inconstitucional, fere os direitos humanos, fere a Constituição de alguma forma. Então é meio que navegar no escuro. O que a gente pode ver é os ministros entendendo que vale ou não essa prática e a partir de uma possível não validade dessa prática, aí o resto do governo, na verdade, principalmente o Poder Legislativo, vai ter que se debruçar em cima disso de novas teses que possam aparecer. O que a gente de fato vai ter que mesmo esperar esse julgamento, caso ele aconteça nesta quinta-feira, para a gente ter pelo menos o norte nessa questão da revista íntima. Boa, Procópio. Muito obrigado, meu irmãozinho. Um abraço para você e bom trabalho. Abraço, meus queridos. Boa tarde.